E se todo mundo se tornasse minimalista? Como será que seria o mundo? Você consegue imaginar isso? Eu me peguei pensando nisso esses dias e vocês me ajudaram a imaginar esse mundo em que o minimalismo domina através da caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Ordem, caos, liberdade, opressão. No que você acha que isso ia dar? Todo mundo usaria camiseta preta. O mundo ia ser metade branco e metade preto. Um novo Big Bang. A Jo disse o seguinte: depende do motivo por qual se tornasse. Se fosse intrínseco, com certeza seríamos mais felizes. Eu penso que para a gente imaginar, para a gente simular esse cenário, a gente teria inicialmente duas possibilidades legais aí. A primeira seria se de repente todo mundo se tornasse minimalista como se fosse um botãozinho. Ou imaginar o cenário em que a transformação vai acontecendo de forma gradual, que vai atingindo grande parte ou maior parte da população. E esse é o cenário que eu achei mais legal da gente imaginar aqui. Algo assim, o minimalismo começou como uma contracultura, algo menos popular, como é hoje, mas caiu tanto no gosto das pessoas que com o tempo ele teria se tornado popular, muito popular. Até se tornar quase que um padrão, uma coisa muito forte culturalmente. Eu acho que esse é um caminho legal da gente simular esse cenário. E é claro que esse é um cenário utópico, ou distópico, né? Depende da perspectiva, que é um cenário impossível, eu sei disso, mas eu achei interessante a gente fazer esse exercício ficcional de imaginação. Um dos temas mais levantados por vocês foi a questão do consumo e a relação dele com a indústria e a economia. O Paulo diz: acho que o mundo seria mais consciente. Demoraria, mas um dia até as empresas iriam se habituar. Ramon: tudo teria mais qualidade. Pedro: a ordem econômica precisaria ser alterada. Fernando: se acontecer muito rápido, muita gente ficaria desempregada. Acredito que se isso acontecesse a longo prazo e a economia fosse se ajustando, seria bom. Que é mais ou menos no cenário que a gente queria imaginar aqui, né? Ele continua: mas não consigo imaginar muito além, porque só penso que a economia mundial não se adaptaria e muita gente ficaria sem trabalho. Se não tem quem comprar, não tem como pagar quem trabalha. O Clodoaldo: a demanda de cacarecos diminuiria e a empresa teria que se reinventar. O Marlon: vixe, muita empresa de bugiganga quebraria. Caio: não existiriam multimilionários. Lohane: a produção em massa cessaria e o mundo teria um respiro para renovar seus recursos naturais. Uma possibilidade que eu pensei seria que, através da seleção de mercado, as empresas teriam que gradualmente ir se adaptando a essa necessidade mesmo dos consumidores por itens bons e duráveis. E não é como se os minimalistas não comprassem, né? Se a gente pega ali minimalistas como a gente conhece hoje, as pessoas iam continuar comprando, mas talvez a demanda seria mais focada em itens bons, itens duráveis. E as empresas teriam que se adaptar, as indústrias teriam que se adaptar a essa nova necessidade de forma gradual. E as empresas que não se adaptassem a essa nova necessidade iriam sumindo, assim como acontece hoje. As empresas que não conseguem fornecer isso na necessidade, elas acabam não tendo sucesso e, por consequência, falindo. Porque, como eu falei mesmo, se você pensa numa pessoa que aplica o minimalismo em sua vida, ela ainda continua comprando. A diferença é a seletividade. Aí entra num segundo tema muito importante que ainda se relaciona com o primeiro. O Gabriel: menos poluição, aumento da economia de serviços e redução da indústria, que se alinha bem com o que a gente acabou de falar ali. A Letícia: acho que as pessoas aprenderiam a valorizar mais o ser que o ter. Teríamos uma sociedade melhor. E assim, vendo esses comentários, a gente imagina isso, né? Que se as pessoas estão mais focadas em experiências, o mercado realmente se vira mais para o ramo de serviços, né? Aí a Nara diz: os parâmetros de ser bem-sucedido mudariam. Todo mundo ia dar mais valor às pessoas do que às coisas. Everton: o mundo se importaria menos com dinheiro e mais com saúde, qualidade de vida e paz. Então a gente imagina mesmo tanto uma economia quanto a questão cultural mesmo, mais focada no ser, né? Mais focada em experiências, menos focada nos objetos. Então a gente entende uma cultura majoritariamente minimalista.
E eu achei muito interessante o seguinte do que vocês falaram. Ao mesmo tempo que tem perspectivas de um mundo melhor, por exemplo, mais ser minimalista. As pessoas seriam mais leves, conscientes, ficariam no ser e em conexões verdadeiras. Mateus, acredito que as pessoas seriam mais felizes, dando importância apenas ao essencial. Chofana, acho que todo mundo seria mais feliz. Raine, o mundo seria mais leve e a vida das pessoas também. Estou no caminho por tua causa. Muito obrigado. Um abraço. Alenísia, o mundo seria um lugar sem desperdício e o essencial seria a busca de todos. O Leandro, o mundo seria mais produtivo e organizado. Franciele, o mundo seria mais leve. David, um mundo melhor, menos correria, automaticamente menos violento. Assim como alguns, como eu falei, mais para um lado de o mundo seria chato. Pluralidade de perspectivas é importante. Adai, tentariam fazer o minimalismo descer goela abaixo igual fazem com o consumismo. Se você não é minimalista o suficiente, você não serve. Seria o contrário do que é hoje. E aí eu imagino que se o minimalismo, nesse caso, é um traço cultural forte e dominante, assim como a ostentação, o consumismo, o status é hoje, de certa forma, no caso de um mundo minimalista, a gente ia ter movimentos contrários ao minimalismo. Imagina, por exemplo, os valores minimalistas sendo ensinados na escola, por ser um traço cultural forte, e os adolescentes revoltados e querendo ir contra isso. É como eu estava conversando com meu amigo Mateus. Eu contei para ele que ia fazer esse vídeo e ele estava comentando, né, que sempre existe uma busca por identidade. Então, se você tem um movimento cultural dominante, provavelmente você vai ter o outro lado. Provavelmente você vai ter a contracultura disso. E imagina só um canal contra a cultura nesse contexto. A vida toda te disseram que consumir demais é errado. A vida toda te disseram que o sucesso é sobre conquistar as coisas que importam, que sucesso é sobre se sentir realizado com a sua vida. A vida toda quiseram te convencer que o dinheiro não é um fim, mas sim um meio. Mas e se eu te disser que existe uma verdade que nunca te contaram? O ser humano foi feito para consumir. A gente já nasceu consumindo. A espécie sempre consumiu vegetais e sempre caçou o que queria. Nós sempre inventamos ferramentas e o comércio é algo que sempre foi vital para nós. O ser humano só evoluiu como espécie quando começou a acumular. Consumir é algo natural nosso e o dinheiro é a evolução do nosso natural consumo. Você já percebeu como o dinheiro compra objetos que você precisa e são os objetos que te trazem felicidade? Você está assistindo isso agora em um objeto, não é mesmo? Você está sentado em um objeto, né? A sua casa é um objeto, não é mesmo? A sociedade não valoriza os objetos como ela deveria. São nos objetos e no dinheiro que está a resposta. A sua infelicidade existe porque você se culpa por querer fazer algo natural, consumir e ostentar. Quer saber mais sobre como construir uma vida mais complexa, com mais ostentação, dinheiro e objetos? Se inscreva no canal Vida Consumista e receba mais pedradas como essa toda semana. Canal Vida Complexa. E aí, você seria da cultura do mainstream ou da contracultura nesse caso? Outro tópico bastante mencionado foi da sustentabilidade e do meio ambiente. A Ana Paula Miyashiro, youtuber também, um abraço Ana Paula, falou o seguinte: o planeta viveria por mais tempo. A Ingrid: meio ambiente mais saudável, pessoas mais felizes e realizadas. A Luciana: conseguiríamos melhores ares e reciclagem. O Caio: no mínimo o mundo seria mais minimalista e o aquecimento global diminuiria. Natana: menos poluição e uma vida mais tranquila, provavelmente nas grandes cidades. Cara, creio que o mundo seria mais eficiente, rápido e mais sustentável. A sustentabilidade seria um tópico muito forte e que os consumidores exigiriam também das empresas. E provavelmente o mercado consumidor pressionaria bastante as indústrias e a economia em geral a cuidar bastante, né? As pessoas falariam muito mais sobre sustentabilidade e meio ambiente.
Outras pessoas tocaram num ponto que eu não tinha pensado. Por exemplo, a Maraísa. Acredito que teríamos uma sociedade mais distributiva, dividir mais do que reter. O Paulo, teríamos uma sociedade mais justa e a ideia de dividir com o próximo seria possível. Amanda, acho que as pessoas veriam o mundo com menos sacrifício. Talvez viver não significasse doer. Eu achei legal esses 3 comentários no sentido de trazerem algo sobre tanto essa questão da gente ter uma vibe mais de divisão, sabe? De fomentar mais essa coisa do dividir, da colaboração e de viver com menos sacrifício, né? Porque é algo que a gente leva em conta, de como que a gente pode tirar a complexidade da nossa vida no sentido de tirar o sofrimento, no sentido de viver mais fácil, no sentido de viver com menos dor, com menos sacrifício mesmo. Outro ponto levantado foi a questão de cuidar mais da própria vida, né? A Lorena. Iam parar de encher o saco das outras pessoas e respeitar mais o espaço e prioridades de cada um. A Celine. Cada um cuidaria mais da própria vida e deixaria de se meter na dos outros. Então, são 2 pontos interessantes, né? Um ponto tocado ali na coletividade e outro ponto sobre o foco mais da individualidade nesse sentido de cuidar da própria vida mesmo. Eu acho que esse é um traço muito interessante que talvez seria uma cultura mais focada em se interessar mesmo naquilo que a gente pode controlar, né? Na nossa própria vida. Seria a morte da fofoca? E a Thalita diz o seguinte: menos propagandas maçantes. Eu imagino também, utopicamente, uma publicidade menos focada em técnicas de persuasão, não sei, coisas desse sentido, e mais focada em demonstrar atributos de produtos que foram realmente pensados para serem produtos de qualidade, né, ou mesmo serviços que atendem às necessidades das pessoas da melhor maneira, de maneira satisfatória. Outras pessoas acreditam que o sistema capitalista iria ruir, né, a Bárbara. Derrubaríamos o capitalismo. Me deixa sonhar. Lua. Meu sonho seria que todos, repensando as formas de consumo, se tornassem veganos e anarquistas. Andy. Acho que aumentaríamos a expectativa de vida e acabaríamos colapsando o capitalismo. Eu imagino esse mundo que realmente o mercado teria que se adaptar muito. Eu imagino esse mundo em que a cultura estaria mais focada em ser, mais focada no ser. E eu acho legal, gosto de pensar nesse mundo. E também acho muito importante que o mundo tenha pluralidade. E pensando nessa maneira como a gente pensou, como se fosse algo gradual, algo que fosse se introjetando dentro da cultura e se tornando algo muito forte, eu acredito que a pluralidade seria presente, né? Mesmo assim, eu acho que ainda teria esses movimentos contra a cultura, assim como acontece com o oposto hoje. Você teria pessoas falando sobre um contramovimento, né? Você teria pessoas contestando esse movimento. Eu achei bem interessante pensar isso e queria saber o que você acha que aconteceria. O que a gente não falou aqui que você acha que seria esse mundo? Você acha que seria um mundo mais harmônico, um mundo mais positivo, ou você acha que seria algo mais negativo? Coloca aí, deixa aí o que você acha. De repente, algo que veio na tua mente por primeiro, a gente não falou aqui. Talvez, se tiver sugestões suficientes, a gente faça até uma parte 2 desse vídeo. E muito obrigado por você estar aqui até agora. Até o próximo vídeo. Falou!